Olá, tudo bem? Essa aqui é a jornada da leitura do livro de Jeremias. Hoje é o dia do capítulo 43 e do capítulo 44. Meu nome é Eduardo, esse é o canal Somando Mentes. E para começar, o capítulo 43, versículo 2, vai falar assim, ó. Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Caraea, e todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: você está mentindo. O Senhor não lhe mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. Olha só, esses homens com nomes lindos, né? Eles foram classificados então como homens arrogantes. Veja esse detalhe. E no versículo 4 vai dizer assim, ó, assim, volta o nome deles, Joanã, filho de Carea, e todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor de permanecerem na terra de Judá. Você que está acompanhando, você tem observado então nessas leituras, claro, independente do vídeo, mas se você está fazendo suas leituras do livro de Jeremias, você observou então a consequência do não arrependimento e, claro, eles só estão colhendo os frutos daquilo que eles se negaram a fazer, ou seja, reconhecer os seus próprios pecados, mudarem a sua vida, de modo então que não viesse sobre eles um peso, como foi o caso da Babilônia, vindo ali para destruir tudo aquilo que aquele povo achava que estava, vamos dizer assim, em segurança, por causa de uma aparente segurança. Afinal de contas, eles eram um povo que era escolhido de Deus, mas infelizmente eles não faziam uma parte deles. Deus os escolheu, Deus os separou, Deus cuidava deles, mas eles não cuidavam da reverência, da adoração e, obviamente, do comportamento que eles deveriam ter como filhos e filhas de Deus. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência, claro, né? Agora, se você vier comigo lá no capítulo 42, versículo 19, voltando então só um pouquinho aí na tua leitura da Bíblia, a palavra já fala assim, ó, ó remanescente de Judá, o Senhor lhes disse, não vão para o Egito, estejam certos disto, eu hoje os advirto. Perceba então que esses homens, mesmo diante a destruição já tinha acontecido, eles já estavam sofrendo, eles só tinham que tomar uma decisão, ficar ali, que era a direção de Deus, porque Deus ia cuidar deles ali a partir daquele momento. Claro, caso eles se convertessem daqueles caminhos que eles estavam tomando, principalmente da idolatria que eles vinham dando a outros deuses e se esquecendo de quem o cuidava efetivamente deles. Agora o ponto é, será que eles mudaram? Bom, Jeremias 44, versículo 4 e 5 vai dizer assim, ó, dia após dia, eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Olha esses detalhes aqui, ele só vai reforçando o quanto Deus sempre insiste com o seu povo. Avisa, reavisa, torna a avisar, enfim, sempre está tentando nos mostrar aquilo que nós não devemos fazer ou aquilo que nós devemos fazer. E simples, é uma questão somente de escolha. Claro que infelizmente aqui nós entramos no chamado livre-arbítrio e por conta disso é onde entra o problema nas nossas vidas. Porque ao invés de então nós entregarmos a nossa vida, as nossas escolhas nas mãos do Espírito Santo, por exemplo, para que nos ajude, assim como ajudou Jesus na caminhada nessa terra, nos ajude a tomar as melhores escolhas com base na palavra de Deus. Nós não fazemos isso. Esses homens tinham ali o profeta avisando, falando, e pior do que isso, não é só avisando e falando, tudo que o profeta estava falando estava acontecendo. Então significa dizer que Deus era com ele, estava claro que aquela situação. E esses homens se mantinham endurecidos de corações. Então o que nós vamos ver aqui agora na sequência é um desabafo, eu diria quase que, do Senhor como último aviso ao povo. Está lá em Jeremias, capítulo 44, versículos 7 e 8, que vai dizer assim, ó, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Por que trazer uma desgraça tão grande sobre vocês mesmos, eliminando de Judá homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Olha Deus perguntando, por que vocês estão agindo dessa maneira? E ele continua, por que vocês provocam a minha ira com o que vocês fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito? Onde vocês vieram residir?
vocês se destruirão a si mesmos e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Bem, o que nós vemos aqui é que esse comportamento, você está percebendo onde já chegou e, pior ainda, onde vai chegar. A solução, ela era fácil, ela estava todo o tempo na cara deles. Veja Jeremias 44, versículo 10. Até hoje, eles não se humilharam, nem mostraram reverência, e não têm seguido a minha lei e os decretos que eu coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Você percebe aqui então que estava fácil resolver? Era uma questão de reconhecimento de erro, se humilhar então, entregando a Deus, reverenciando a soberania, a divindade do Senhor na vida deles. E daí, em cima disso, era óbvio, o Senhor estava ali chamando eles para que eles fizessem isso, então se convertessem dos seus maus caminhos. Só que a resposta dos duros corações foi uma só. Está lá em Jeremias 44, versículo 16. Nós não daremos atenção à mensagem que você apresenta em nome do Senhor. Veja, não, eu não vou ouvir. É isso que eles estão dizendo aqui. E o que nós vemos? As consequências nós já sabemos. Você já está acompanhando, a destruição já foi feita, total. Eles foram eliminados, foram levados parte para o Egito, parte foi levada para a Babilônia, enfim, acabou. Porque a Bíblia narra toda essa história para nós. Mas agora eu quero saber você e eu, como que a gente entra nessa história? Então, no que se refere às nossas vidas, é muito fácil. Escolhas e consequências. Então, veja, as nossas vidas, as nossas escolhas e as nossas consequências. Então, será que também a gente não consegue antecipar aqui os resultados das nossas vidas, nas nossas vidas, eu diria, tendo em vista que a gente tem mais conteúdo, concorde comigo, mais conteúdo, mais sabedoria, porque está escrito tudo está colocado diante de nós. Os exemplos, não só os exemplos da Bíblia, mas exemplos da vida de outras pessoas, ou exemplo das nossas vidas também, de escolhas erradas que nós já fizemos. E tudo isso serve o quê? Como um conjunto para a gente antecipar resultados, muito mais do que aquele povo que nós estamos lendo agora nesse contexto do livro de Jeremias. Eu diria para você o seguinte: decida com base nas consequências. Isso mesmo, faça suas escolhas hoje, porque com base nesse critério do que você já sabe que você consegue antecipar. Porque por mais que você pense e me diga, eu não consigo tudo. Não, o que você tem que decidir hoje, você já não viu pessoas decidindo no passado? Ou você mesmo talvez já não fez essa escolha? E qual foi o resultado disso? Eu tenho certeza que você tem informações hoje e exemplos mais do que suficientes para antecipar os seus resultados finais. Então é por isso que nós dizemos sempre que as sementes da nossa vida são escolhas, mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Pense nisso e coloque em prática esses pensamentos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Leia a Bíblia e se liberte. Se Deus quiser, até o próximo vídeo. E não esquece, compartilhe esse vídeo também para abençoar mais alguém. Até! Tchau!